Então, vamos lá, correção da hora de estudo, os últimos exercícios solicitados para a gente fechar essa parte da apostila. Na número 14, diz assim: o conceito de aceleração é importante no estudo dos movimentos. Assim, se a aceleração de um móvel é 2 metros por segundo ao quadrado, então ali na número 14, ele disse a aceleração. O que é a aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo dividido por segundo. Isso é velocidade, isso é tempo. Dentro da física e de contas da matemática, sempre a própria unidade de medida já nos informa a fórmula. É só a gente ficar atento, tá? Então, ali, se a gente tem 2 metros por segundo ao quadrado, quer dizer 2 metros por segundo de velocidade em 1 segundo de tempo. Se fosse 4 metros por segundo a velocidade, teria que ser 2 segundos o tempo. Ok? E velocidade, a gente não trabalha com distância percorrida, aceleração a gente não trabalha com distância percorrida, então as duas primeiras a gente já cancelaria. E, dando apenas a aceleração, não tem como a gente saber qual é a velocidade média do nosso veículo. Então, do nosso móvel. Então, aqui se enquadra nessa resposta, é esta letra B. Ali é apenas conceito de aceleração. Por dar valor parece que tem conta, mas na verdade é só análise das unidades de medida. Ok? Alguma dúvida quanto à aceleração, pessoal? Quanto ao cálculo de aceleração? Não, vamos para a próxima. Então, a próxima é a número 15. Um veículo se desloca a uma velocidade de 72 km por hora. Quando o motorista percebe que um animal está cruzando a pista, ele freia bruscamente e reduz a velocidade para 18 km por hora em 2 segundos. Então, ali a gente tem a variação da velocidade, porque a gente tem velocidade inicial e velocidade final. V0 é sempre a velocidade inicial, que era 72 km por hora. Após uma variação de 2 segundos, ele reduz para uma velocidade de 18 km por hora. Isso aqui eu estou tudo retirando do enunciado. Determine a aceleração média do veículo. E ele pergunta também do sinal que a gente obteve, o que significa. Então, qual que é a fórmula de aceleração? ΔV sobre ΔT. Delta na física é sempre variação. ΔV, variação, nada mais é do que velocidade final menos velocidade inicial. Só que aqui nós temos que cuidar com a unidade de medida. Estão vendo? O tempo está em segundos e a nossa velocidade está em quilômetros por hora. Então, a gente tem que transformar dentro do sistema internacional para metros por segundo. E a gente já viu lá anteriormente que tem que dividir por 3,6. Então, 72 dividido por 3,6 fica 20. E 18 dividido por 3,6 fica 5, certo? Metros por segundo. Agora basta eu jogar na fórmula. Velocidade final 5
velocidade inicial 20 metros por segundo. Dividido por 2 segundos, nós vamos ter a aceleração média. Vai dar menos 15 dividido por 2, menos 7,5 metros por segundo ao quadrado. Vocês viram que a aceleração deu negativa? O que isso quer dizer? Que o móvel freou. Já disse no enunciado que ele freou a ver um animal. Então, isso quer dizer que é uma desaceleração. Ele reduziu a velocidade, ele não aumentou. A velocidade final é menor que a inicial. Ok? Número 15 também era de aceleração, a número 16 também é. Diz assim: a velocidade é uma grandeza que relaciona a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Sim, distância sobre tempo. A aceleração é uma grandeza que mede a rapidez com que a velocidade varia, ou seja, velocidade sobre tempo. Mais rápido, mais lento são percepções sensoriais. Tentamos medir com relógios tais variações e nos rebelamos quando elas não concordam com a nossa percepção. Dizemos nunca com muita facilidade, dizemos sempre com muita facilidade, como se fôssemos fiéis a um momento. Mas o outro já está olhando para o lado. O que é constante e imutável no momento não será mais no momento seguinte. Uma velocidade no momento pode não ser a mesma no momento seguinte. Uma reflexão ali, né? Não trouxe nada de números e valores para nós, falou sobre o tempo. Às vezes, quando a gente faz coisas que são do nosso agrado, parece que o tempo passou muito rápido, com uma velocidade maior do que quando a gente está fazendo uma coisa que a gente não se agrada tanto, certo? Que nem aquelas pessoas que gostam mais de uma disciplina do que outra. Garanto que o tempo que vocês passam com a professora da disciplina que vocês preferem passa muito mais rápido do que da disciplina que vocês não gostam, não curtem, tá? Isso é normal. Isso é uma percepção sensorial, não quer dizer que a velocidade foi diferente. Assinale a situação em que o móvel apresenta maior valor, positivo ou negativo, de aceleração. Então, ali nós vamos ter que analisar cada uma das situações. Então, ali na letra A, o móvel estava a 50 metros por segundo e manteve essa velocidade durante 2 segundos. O que isso quer dizer? Que ele manteve até parar, ele teve 50 metros por segundo, certo? O móvel estava 20 metros por segundo e em 10 segundos aumentou sua velocidade para 40 metros por segundo. Na primeira, então, não teve aceleração. Então, 0, porque ele teve velocidade constante. O móvel estava a 20 metros por segundo e em 10 segundos aumentou a sua velocidade para 40. Então, o móvel reduziu 20 metros por segundo em 10 segundos. Então, a aceleração da B vai dar 40 menos 20 sobre 10. 40 menos 20 é 20, sobre 10, 2 metros por segundo ao quadrado.
Na letra C, o móvel estava a 10 metros por segundo, diminuiu a sua velocidade para zero. Então, velocidade final é zero, menos 10 em 2 segundos. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Em módulo, 5 metros por segundo ao quadrado. Esse menos 5 significa que ele freou. Desaceleração. E a letra D, o móvel estava a 40 metros por segundo e reduziu para zero em 10 segundos. Menos 40 dividido por 10, menos 4, em módulo 4 metros por segundo. Qual que foi a maior aceleração? Então, letra C. C. Isso. Essa, tranquilo, apenas análise de aceleração. Então, o que tem que ficar bem claro para vocês? Que velocidade, por ser em metros por segundo, é distância percorrida sobre tempo. A própria fórmula, a própria unidade de medida é o conceito. E a aceleração é a variação da velocidade em determinado tempo. Então, é metros por segundo, metros por segundo ao quadrado. Vocês têm que sempre saber isso, que daí vocês já conseguem interpretar, me dizer a definição de cada item, ok? Que a gente já fez trabalhinho sobre isso lá numa das nossas primeiras aulas online. A próxima era número 17, era de análise de gráfico. Acho muito importante vocês saberem analisar gráfico, não só para as disciplinas que eu dou, matemática e física, mas para todas as disciplinas. Em questões de vestibular e Enem, geralmente quando é apresentado um gráfico, no próprio gráfico, gente, a gente já consegue ter uma resposta, algum dado importante. Claro, existem questões que é só para confundir, mas na maioria dos casos é para interpretar o gráfico. Então, na número 17 diz assim: um assessor pega um táxi na rodoviária de Brasília, vai até o Congresso Nacional e retorna no mesmo táxi à rodoviária. Então, ele vai e volta, ok? A figura abaixo representa o diagrama velocidade por tempo do movimento. A respeito desse movimento são feitas as seguintes afirmações. O taxista acelera entre os tempos 0 e T1 e freia entre os instantes T2 e T3. Então, olhem lá. O que está acontecendo do 0 até T1? A nossa velocidade está aumentando, diminuindo ou constante? Aumentando. Aumentando em relação ao tempo, certo? Então, o que isso significa? Aceleração. Então, a número 1, a primeira parte está correta. E de T2 a T3, o que acontece com a velocidade? Diminui. Diminui. Então, ele está freando. Desaceleração, ok? Então, a número 1 está correta. A número 2. O taxista acelera entre uns instantes T0 e T1 e freia entre os instantes T4 e T5. Entre T0 e T1, já anotem lá, que a gente já analisou que está acelerando. Aqui, a gente já analisou que está freando. E agora, entre T4 e T5, o que está acontecendo? Ele está acelerando ou ele está freando? A velocidade no tempo 4, ela é maior ou menor que no T5? Hein?
em módulo a gente tem que olhar. Então, quer dizer que essa é falsa. Ela freia entre T2 e T3, ok? Porque está para baixo do negativo. Então, vai ficar velocidade final menos a inicial em módulo, ok? Então, essa está falsa. O taxista acelera entre os instantes T4 e T5 e freia entre os instantes T6 e T7. Esse é o oposto da 2, correto. O taxista acelera entre os instantes T2 e T3 e freia entre os instantes T4 e T5. Essa é a mesma coisa da 2, que a gente já analisou, certo? A número 5. O movimento é uniforme entre os instantes T1 e T2, T5 e T6. Se a velocidade é constante, o movimento é uniforme. Velocidade não variou, não tem aceleração. Movimento uniforme. Correta. Verdadeiro, né? Isso. O taxista permanece em repouso entre os tempos T3 e T4. Correto. Verdadeiro. Sim, velocidade zero e teve variação de tempo. Então, é o tempo que provavelmente ele fica no Congresso Nacional. Então, qual seria a resposta certa? Letra C? C. Então, vamos lá. Próxima. 18. Ali, nós vamos ter um movimento curvilíneo. Então, sempre que a gente tiver um movimento curvilíneo, nós vamos ter aceleração centrípeta, certo? Vamos ter velocidade em função do raio. Velocidade sobre raio, aliás. A aceleração vai variar de acordo com a velocidade e quanto o raio de curvatura. Então, ali ele dá a velocidade e ele dá dois raios. Um raio menorzinho, que eu vou chamar de ME de menor, e um raio maior, que eu vou chamar de MA de maior. Se um veículo tem velocidade constante, é correto afirmar que não existe nenhum tipo de aceleração agindo sobre ele? Justifique sua resposta. Então, o que vocês acham nessa aqui? A velocidade está constante, mas o que altera ali? A direção do movimento. Então, a aceleração, ela nem sempre precisa ser zero quando a velocidade é constante. A não ser que a gente tenha um movimento retilíneo, em linha reta, como foi até agora. Até agora a gente trabalhou com aceleração tangencial, sem alteração da direção. Agora ali a gente tem uma alteração no movimento. Não em velocidade, mas em direção. Lá nos slides que eu enviei para vocês, vocês têm um slide falando da aceleração, que nem sempre é a alteração da velocidade, mas pode ser a alteração da direção do movimento. Então, quando a gente tem alteração da direção, nós falamos que existe aceleração centrípeta. Então, existe aceleração e essa aceleração é centrípeta. Por quê? Porque ela não causa uma variação na velocidade, ela causa uma variação na direção do movimento. Então, sempre que a gente tiver uma alteração na direção do movimento, o corpo vai estar sofrendo uma aceleração centrípeta, tá? Na letra B.
Em qual das duas curvas o carro estará submetido a maior aceleração centrípeta? Justifique sua resposta utilizando cálculos. Então, por mais que vocês já saibam, ali pediu para vocês calcular. Então, nós vamos ter a aceleração do raio de 5 metros. A aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre raio. Vai ficar 10 ao quadrado dividido por 5. 10 ao quadrado é 100, dividido por 5, 20 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração do raio maior, mesma fórmula, porque a aceleração centrípeta, 10 ao quadrado dividido com 10. Aqui eu posso cortar o ao quadrado com 10 de baixo, fica 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que quanto maior for o raio de curvatura, o que vai acontecer com a aceleração? Diminuir. Então, a aceleração é inversamente proporcional ao raio, tá? Eles não aumentam juntos. Se um aumenta, o outro diminui. Se o outro aumenta, o outro diminui, tá? Eles variam diferente. A letra C. Considerando o módulo da velocidade constante durante o movimento, qual a relação entre o aumento do raio em uma curva e a ação da aceleração centrípeta? Então, na letra C, é exatamente essa conclusão que eu acabei de falar para vocês. Quanto maior o raio, menor a aceleração, ok? Até quando vocês fazem uma curva, quando vocês estão dentro do carro com o pai de vocês, com a mãe, enfim. Quando a curva é muito acentuada, a gente tende a fazer um movimento, sair da inércia maior, né? Do que quando a gente faz uma curva menos acentuada. Isso é a aceleração centrípeta, tá bom? Então, a número 19. Qual resposta vocês encontraram? B. B, muito bem. Também era de conta. Qual que vai ser a velocidade ali? Ali nós precisamos descobrir qual distância ele percorreu para calcular a velocidade, para daí então calcular a aceleração. Porque diz assim, uma partícula descreve uma circunferência horizontal com velocidade constante em um órgão. O raio da circunferência é 15 centímetros e a partícula completa uma volta a cada 10 segundos. O módulo da aceleração centrípeta é D. Então, a gente já viu que a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre raio. A gente quer a aceleração, a gente tem o raio, que é de 15 centímetros, mas a gente precisa descobrir a velocidade. Então, velocidade, ΔS ou ΔX, que é a variação do espaço, a distância percorrida, sobre o tempo. Se ele dá uma volta completa em uma circunferência, o que vai ser essa distância percorrida? O comprimento dessa circunferência. Comprimento da circunferência, nós sabemos que é 2πr. Quanto que é o raio? 15 centímetros. Aqui, como ele não deu o valor de π, a gente pode deixar em função de π. Então, 2 vezes 15, 30 π centímetros. Comprimento
a gente mantém a unidade do raio. Estão vendo que o único número com unidade de medida é o 15, a gente mantém. Então, a distância percorrida é 15. Em quanto tempo ele dá uma volta completa? Em 10 segundos. Então, 15... aqui é 30, né? 30π dividido por 10. Então, a velocidade é 3π. 3π o quê? O nosso comprimento estava em centímetros, o nosso tempo está em segundos. Então, a aceleração, se vocês repararem lá nas opções de resposta, está em centímetros por segundo ao quadrado. Então, a gente pode manter centímetros por segundo e centímetros. Agora sim, nós conseguimos calcular a aceleração centrípeta. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. 3 ao quadrado, 9. O π a gente mantém ao quadrado. 9 dividido por 15. Deixa eu ver quanto que dá aqui. 0,6 π ao quadrado, centímetros por segundo ao quadrado. Por quê? A gente está elevando a velocidade ao quadrado e dividindo pelo raio. Então, vai ficar centímetros ao quadrado sobre segundos ao quadrado vezes os centímetros que também está aí embaixo. Corta, corta, centímetros por segundo ao quadrado. Então, quando eu falo que a própria fórmula nos dá a unidade de medida, é disso que eu estou falando, tá? Entenderam? Então, é a letra B. B. A próxima era 20. Começamos a falar de força. O que a gente sabe que é força? Qual é a fórmula de força? Quem lembra? Força resultante, massa vezes aceleração. Certo? Nós temos mais 10 minutinhos, tá, pessoal? Então, ali diz assim, ao falar que uma força de 30 newtons foi aplicada em um corpo, é natural que alguém pergunte para onde essa força atua. Isso demonstra que força é uma grandeza de que tipo? A partir do momento que ela tem direção e sentido, Vetorial. a grandeza vetorial. Toda grandeza vetorial tem módulo, direção e sentido, certo? Lembram lá da flechinha, lá do início da apostila? É bom sempre gravar aquilo. Volte e meia, olhar para aquela flechinha e ver o que é direção, o que é sentido e o que é módulo, ok? Então, essa bem teórica, bem simples, grandeza vetorial, módulo, direção e sentido, ok? A próxima é a 24. Para mudar a posição de uma geladeira na cozinha, 2 amigos decidem empurrá-la. Ambos fazem forças paralelas sobre uma mesma face da geladeira. Então, ambos empurram numa mesma face da geladeira, na mesma direção e sentido, com intensidade de 132 e 212. Então, se a força deles tem mesma direção e sentido, essas forças vão se somar. Considerando que existe uma força de atrito, se é uma força de atrito, é uma força que ao empurrar, ela resiste o nosso movimento. Ao contrário, né? É ao contrário. No sentido contrário ao movimento da geladeira, qual a intensidade da força resultante? Então, essa é bem simples, ele já deu todas as forças que a gente tem na geladeira. Então, a gente tem uma geladeira.
Deixa eu pôr aqui uma geladeira sobre uma superfície e dois amigos empurram aqui. E a força de atrito atua ao contrário. Então, a gente vai somar a força dos amigos, força resultante, 132 mais 212, e diminuir a força de atrito. Quanto que vai dar isso? 97. 97. É, 97. Ótimo. A próxima era 28, era bem teórica, né? Sobre as 3 leis de Newton. Como é que ficou o verdadeiro ou falso? Então, ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Essa é mais conceitual. Vocês ficaram com alguma dúvida em alguma? Então, falso é a 1 e a 4. Querem tirar alguma dúvida? Não? Tranquilo? Não. Bem Não, conceitual tranquilo. essa, né? Bem... Sim, sim. A número 29 também era sobre as leis de Newton. Qual que vocês assinalaram? Eu botei aí. Eu botei aí também. Letra E, 1 e 3. Vamos ler a 1, então. Um corpo está em equilíbrio se estiver em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Vocês acham que essa está correta? Sim. Deixa eu pegar aqui. Vinte e nove. Ó, um corpo, por exemplo, no ponto de altura máxima de um lançamento vertical, está em repouso, mas não está em equilíbrio. O que que ele quer dizer? Se um objeto, por exemplo, uma bola, é chutada, lançada, quando ela chega aqui, ela atinge velocidade igual a 0, para depois retornar, mas ela não está em equilíbrio, certo? Então, sempre que a gente analisar equilíbrio, a gente tem que ter a força resultante igual a 0. Então, a número 1 está incorreta apenas por causa disso. Claro, quando a gente estava trabalhando velocidade, a gente não tinha lançamentos verticais, horizontais. A gente trabalhou ou com força centrípeta ou força na horizontal. Então, por isso veio a confusão de vocês. Mas, tirando por essa situação aqui, a número 1 estaria incorreta, tá? E a 3 correta, como vocês fizeram. Era 29, a 30. Letra C. Então, é a letra C, apenas a 3. A 30, quais que estão corretas ali? 1 e 3. 1 e 3. 1 e 3, ótimo. Ali fala das 3 leis de Newton novamente. Tudo teórico, hein, pessoal? Quem está errando, tira as dúvidas agora. Ou depois também pode me chamar no WhatsApp, qualquer coisa. Quem não está nos acompanhando, eu vou mandar esse link para o Fábio do Marketing, ele manda o link do YouTube e eu envio para vocês, ok? Porque para eu enviar o arquivo salvo fica muito pesado. A próxima era, então a 30 ficou letra D de dado. A 31, qual que vocês assinalaram? Eu botei a B. Ótimo. Também botei. Também? É. Só os dois fizeram, será? Poxa, pessoal, e vocês nem se mostram aí para eu ver a cara de vocês, né? Escondido. A última, então, para a gente fechar, era de continha. Ele dá a massa
de uma motocicleta que parte do repouso, atinge 30 metros por segundo em 4 segundos. Então, ele diz que é para supor aceleração constante e ele pede a força resultante. Então, qual que é a fórmula de força resultante, que é o que ele quer? Resolver rapidinho, que eu tenho 2 minutos. Então, a 35. Ele pede força resultante. Mas ele não deu nenhuma força aplicada, que nem no caso da geladeira. Então, a gente tem que força resultante. Ou é o Massa vezes aceleração. de todas as forças, ótimo. Ou a força resultante é massa vezes aceleração. Então, força resultante vai ser, qual é a massa? 210. 210. Ele deu aceleração? Não deu. Então, nós temos que calcular velocidade sobre tempo. Variação, né? Sim. Então, velocidade final é 30 Menos 0. menos 0, que ele E 4 menos 0. 4 segundos. dividido por 4 segundos. Isso vai dar? 30 sobre 4. Que dá 7,5 metros. 7,5 metros por segundo. Ótimo. Então, jogando aqui o 7,5, nós achamos a força resultante de 1575. Ótimo, newtons. Então, aqui nós temos newtons, a unidade devido às leis de Newton, certo? Então, aqui a gente fecha a nossa correção. Na nossa próxima aula, eu vou mandar uma videoaula de revisão de todo o conteúdo. E eu tinha agendado a nossa trilha para hoje, mas daí eu vou mandar a videoaula e vou deixar para a gente fazer a trilha na nossa próxima aula, que é quinta-feira, ok? Daí vocês têm tempo para estudar um pouquinho também. Eu já vou mandar a videoaula hoje, quem quiser assistir hoje já assiste, se der tempo. Senão eu vou mandar de novo na quinta-feira, que é a nossa próxima aula de física. Tá certo? Então, aqui a gente fecha essa unidade, que é a última unidade do primeiro bimestre.